Em 2016, eu tive um problema, eu tive uma dor na virilha e essa dor estava no testículo também. Aí eu fui no hospital, era até um dia de feriado, aniversário da cidade, 2016. Fui no hospital, estava com muita dor, achei que podia ser de rins, né? Alguma coisa relacionada à bexiga, alguma coisa assim. Sim. Aí era Geiris que estava lá, me atendeu, pediu um ultrassom. O Dr. Carlos Fernandini Barrueta, ele abriu a clínica Espásio no dia do feriado só para fazer o exame. Legal, Até ainda cara. estava falando sobre ele ontem, que assisti um pouco da entrevista com ele. Admiro muito aquele homem. É um legítimo Fernandini. Fernandini. Até ainda vi ele falando sobre isso. Eu vejo ele agora na rua e falo, você é um legítimo Fernandini. Aí era no feriado, ele abriu a clínica, fez o ultrassom, aí ele viu que eu tinha varicocele. Varicocele são varizes nos testículos, né? E varicocele atrapalha na fertilização. E também um cisto no testículo esquerdo. E aí ele falou, ó, é melhor você procurar um urologista. Aí fui, voltei, mostrei o exame para a Geiris. Aí ela falou, não, realmente você vai ter que fazer um tratamento com o urologista, vai ter que fazer uns exames mais específicos, tal, porque já envolve infertilidade. Isso em 2016, ainda não tinha casado, né? E aí eu fiz um tratamento, fui no urologista, passou uns exames, fui para Goiânia, fiz. Aí foi constatado mesmo esse problema de infertilidade. A minha taxa fértil é 4%, só 4%. Nessa época, em 2016, eu já estava preparando para casar. Nossa, o médico falou assim para mim, falou, ó, você tem filho? Eu falei, não. Mas você tem vontade de ter? Eu falei, não só vontade, como eu quero, né? E aí ele falou para mim, olha, pela medicina é praticamente impossível você engravidar sua esposa por meios normais. Aí naquela hora eu falei para ele assim, no impulso, né? Eu falei, para a medicina pode ser impossível, mas para Deus não. Se tem 4%, então Deus vai agir. É o que Deus precisa, né? Deus faz milagre. E eu, naquela hora, eu cria nisso, né? Então, por mais que os resultados ali apontavam para algo bem, bem ruim nessa questão de ter filho, e a gente estava, né, guiando a nossa vida para um casamento e futuramente para ter filho, aquilo ali podia me desanimar, né? E aí, só que eu mantive a fé em Deus, né? Então, assim, eu era uma pessoa que eu tinha que mostrar a minha fé não só de falar, mas de agir. Sim. Eu tinha que viver pela fé também, né? Porque a gente tem isso, né? Quando a gente conhece alguém que está passando por uma dificuldade, a gente sabe conduzir a situação para fortalecer aquela pessoa, para levar ela a trabalhar a fé dela, a confiança em Deus, que a situação vai melhorar, né? Que Deus vai mudar, vai entrar, vai transformar. Mas e quando é com a gente? É verdade. E aí? Verdade. Vivenciar. Né? Porque Cristo veio e não deixou nada escrito, não. Ele vivenciou. Exatamente. Escreveu. Né? Então, assim, aí é que você tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente fala. Sim. Porque falar é fácil, verdade. Difícil é viver. Verdade. A gente exercer a fé é difícil. Verdade. É muito difícil. Só quem já teve que passar por alguma situação assim, que a gente teve que depender de Deus, a gente sabe o tanto que é difícil, né? Verdade. Porque é muito ruim, Beto, a gente não ter o controle da situação. É muito ruim. Em tudo. Em qualquer área da nossa vida. Sim. Se a gente sabe que a gente não tem o controle da situação, aquilo ali é complicado. Né? Mas aí a gente casou e tentando e tudo. Aí nisso também, a Mila ela foi diagnosticada com 7 miomas no útero. Nossa, 7 miomas. Meu Deus. Não era um só, não. Eram 7. Nossa. Aí prejudica mais ainda. Prejudica. Então, ela teve ovário policístico também, que ovário policístico ainda é pior, mas ela foi curada de ovário policístico. E aí depois descobriu esses miomas. Mas assim, graças a Deus, eles estão, né? Porque eles ainda estão lá. Por fora do útero, não por dentro. Se fosse por dentro, seria mais complicado. Tá. Aí a gente tentando engravidar e não dava certo, e aí o tempo passando, e a Mila, ela sempre... Mulher é mais emotiva, né? Homem, sim. A gente é mais razão, mulher é mais emoção. Sim.
né? E ela, assim, aquela vontade de ter filho e o tempo passando, eu e ela, a gente é da mesma idade. Hoje, nós dois, a gente está com 45 anos. Então, a gente viu o tempo passando e como o tempo passa para a mulher vai ficando mais difícil engravidar, Claro, sim, sim. né? E aí isso, assim, foi deixando ela mais triste e tinha tempos, assim, que ela ficava bem abatida com É porque isso, vai vendo todo abalada. mundo, vai dando certo, ela vai É, e ficando, é muito aí complicado. era o sonho dela ser mãe, o meu também. Só que eu pensava, não, a gente serve um Deus que pode tudo, É, né? Só que assim, tudo tem o tempo de Deus também. Então, claro, assim, é uns paralelos que a gente tem que viver, né? sim, Deus pode fazer tudo, mas as coisas acontecem no tempo dele, justamente. E o né? tempo dele não é o No nosso, tempo dele não é o nosso. porque ele sabe de tudo. Exatamente. Às vezes Deus ele precisa preparar a gente para receber assim algumas coisas na vida, né? Sim, sim. E aí foi acontecendo dessa forma. Então a gente tinha tudo para receber um filho, mas o filho não acontecia a gestação. Aí a gente foi para Goiânia. Aí eu e ela conversou. Não, vamos procurar um profissional de fertilidade? Vamos. A gente foi para Goiânia, fez um tratamento lá. Um tratamento não, fez uns exames, né? Uhum. Na verdade foi um tratamento. Aí fez um tanto de exame lá, eu fiz, ela fez. Aí o médico lá, ele falou assim, olha, realmente é, você tem uma taxa muito pequena de fertilidade. Seus espermatozoides são muitos, porém, a maioria deles são fracos. Aí esses não conseguem chegar no útero. Entendi. Então, por isso que a sua taxa de fertilidade é baixa, porque os saudáveis são poucos, né? Então, assim, a Não consegue chegar no... possibilidade, ela diminui bastante. Entendi. Aí ainda falou assim, ó, mas não que seja impossível. Aí Esse pelo menos foi melhor, né? ele deu uma injeção de ânimo, né? Sim, Ele trouxe uma luz pra gente ali naquela hora, né? Então, assim, nem tudo estava perdido, né? Assim, isso aos olhos humanos, né? sim. Aí ele falou para nós, isso foi em 2023. Ele falou assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Porque se você estiver querendo partir para um tratamento de fertilidade, vocês já têm que entrar ciente que nenhum tratamento é garantido, é 100%. Então, Uhum. há seus riscos, né? Sim. E é caro, é um tratamento caro, e mesmo assim, não tem como eu te dar toda a certeza que vai dar certo. E aí ele falou assim, ó, vou dar um conselho para vocês. Passa mais um ano, tenta mais um ano. Tem vitamina que a mulher toma, que o homem toma, que pode ajudar, né, nisso aí. E aí a gente entrou em 2024. A gente veio mais animado de lá e mesmo assim ainda não acontecia, né? Aí quando foi em maio, aí um dia eu chego lá em casa, aí a Mila falou assim, olha, eu tenho uma notícia para você. Eu falei, o quê? Nem imaginava, né? Ela falou assim, ó, eu fiz o teste ali, o teste de gravidez, né? Aquele testezinho que faz, que compra na Da farmácia, farmácia. e deu positivo. Não. Aquela hora o coração acelerou e as pernas bambeou. Eu falei, não, né? É sério? Ela falou, é sério. Aí ela falou assim, não, mas eu não vou contar a vitória ainda não, vou fazer o teste de sangue, né? Uhum. Aí acho que foi no outro. Não, isso foi num sábado, se eu não estou enganado. Aí foi na segunda-feira, eu acho. Ela foi e fez o teste do laboratório de sangue, aí deu positivo.